nesta passagem um homem com uma característica impressionante, um homem que tinha um testemunho brilhante diante de uma nação, um homem que era um religioso de uma forma exemplar, mas havia na vida deste homem algo que ele não conhecia, mas ele desejava. Eu vejo na vida deste homem que o coração dele desejava algo mais, porque ele desejava agradar a Deus com a sua maneira de viver, talvez de uma tradição que ele recebeu, algo que foi lhe ensinado, e ele procurava dar o seu melhor. Quando eu olho para a vida desse homem, eu vejo um homem piedoso, temente a Deus. Muitas das vezes nós não temos essa característica, uma característica de um homem que procura dar um exemplo daquilo que ele é. E eu posso olhar para a vida desse homem, um religioso com um tamanho testemunho diante dos homens. Mas durante a sua caminhada, um dia lhe aparece um anjo do Senhor. E esse anjo do Senhor, diante dele, ele fica espantado diante daquela visão, e o anjo pede para que ele possa chamar, para que ele mande chamar a Pedro, para anunciar aquilo que ele precisava ouvir. Porque muitas das vezes achamos que somos salvos, achamos que estamos indo para o céu, e talvez nós estamos enganados com nós mesmos. O que acontecia comigo, e eu creio que acontece com muita gente, a gente cria dentro de nós um aspecto de uma religião que pode levar para o céu. Muitas das vezes a gente pensa que a maneira da gente agir, por ser uma pessoa boa, uma pessoa que não comete pecado, uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa íntegra, achamos que estamos indo para o céu. Eu vejo na vida desse homem que ele queria agradar a Deus, ele demonstrava todas essas atitudes, essas características, mas faltava algo ao seu coração. A gente costuma falar daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente entende, daquilo que a gente compreende. Eu não compreendia isso, mas um dia foi me anunciado esse Evangelho de Jesus Cristo. Um dia foi anunciado a mim o que foi anunciado a este homem. Eu demorei para entender, para compreender, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. E eu queria entender aquilo que estava sendo ministrado, a palavra de Deus que estava sendo falado, mas não conseguia compreender, porque não fui ensinado, nunca alguém me apresentou a palavra de Deus. Foi criado num lar onde não se falava da palavra verdadeira, da palavra da salvação. Era somente se perguntasse para mim, qual é a tua religião? Eu dizia que tinha uma religião, quando na verdade não tinha, porque não frequentava. Esse homem frequentava, esse homem mostrava, mas muitas vezes isso nos impede de nos achegarmos ao Senhor, porque confiamos naquilo que fazemos e naquilo que somos. Mas esse homem, ele na maneira em que ele estava, ele não se não se achava que ele estava realmente certo, quando ele dá ouvido àquilo que o Espírito Santo, que o anjo do Senhor vem trazer para ele. E Pedro, pelo Espírito Santo, anuncia Jesus Cristo para ele. E eu te pergunto nesta noite, você já ouviu falar algum dia de Jesus Cristo? Alguém trouxe esta palavra ao teu coração? Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu vivia afastado, não conhecia Deus, a minha vida era um desastre. Muitas vezes o desejo de suicídio vinha sobre a minha vida, porque eu não achava alegria de viver. Às vezes temos tudo, mas não temos o que é necessário, a alegria que Deus nos traz. Muitas vezes nós falhamos como pais. Os meus pais falharam muito com a gente, nunca nos apresentaram a igreja do Senhor, a palavra do Senhor, mas se fosse para ir para o caminho errado, muitas vezes nos levou para o espiritismo,
levou para caminhos que eles achavam ser certos e trouxe grande destruição sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Mas pela graça do Senhor, um dia o Senhor me alcançou pela sua misericórdia. E através da misericórdia do Senhor, quase há mais de 30 anos, eu tive esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. E eu te digo, a minha vida nunca mais foi a mesma. Porque Jesus Cristo preencheu o vazio que havia em meu coração. Porque Jesus Cristo pagou a dívida que eu tinha para com Deus. Jesus Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário em meu lugar. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Mas para que eu chegasse até a Jesus Cristo, tive que sofrer, tive que chegar no caos, tive que chegar no mais profundo do abismo. Aos 17 anos fui acometido de uma disritmia cerebral. Essa disritmia dava convulsão, desmaio. E além disso era perturbado por demônios, por aquilo que tinha recebido em centro. Mas num dia eu fui convidado, assim como você está aqui nesta noite, a ir a uma igreja e ouvir uma mensagem da palavra de Deus. Quando eu cheguei naquele lugar, eu não entendia o que estava falando, eu não compreendia porque a minha visão estava obscura sobre a palavra de Deus. Mas houve um apelo para que, se houvesse alguém enfermo, pudesse vir à frente e receber uma oração. Naquele dia, o Espírito Santo de Deus me trouxe à frente. Só eu estava ali naquela hora, naquele momento, só eu vim receber a oração, e para a glória de Deus eu fui curado. Mas a cura que eu precisava era da minha alma. A cura de uma enfermidade não mudaria a minha vida em muita coisa, porque o vazio continuava dentro de mim. Mas recebendo aquela cura, eu voltei ao médico na cidade de Londrina, e até ele ficou pasmado. O que aconteceu? Eu disse, não sei. Ele falou, você está curado. Passou eu numa tomografia, passou em outro. E ele falou, o diagnóstico é de cura. Aleluia. Oh, bendito e louvado é o nome do Senhor. Eu não conhecia o poder deste Deus. Eu vim embora pensando em minha mente o que tinha acontecido comigo, porque Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, tinha algo para a minha vida. Quando eu retorno, contando para a minha esposa, ela é a responsável por tudo isso. Eu namorava ela nesse tempo, e ela que me convidou a ir numa igreja. E ela falou, vamos de novo ao culto. E eu lembro que era um culto de ceia, e eu não entendia muito, mas foi a segunda oração que eu fiz e fui atendido pelo Senhor, porque a graça e a misericórdia dele é maravilhosa. Eu lembro quando eu estava bem mal numa cama de hospital, eu disse, se há um Deus no céu que tem poder de curar e transformar uma vida de uma pessoa, se revela a mim, que eu quero conhecê-lo. E naquele dia, quando eu estava ali naquela igreja, eu orei novamente ao Senhor e pedi, Senhor, eu não te conheço, eu não conheço o Deus dos cristãos, não sei se foi o Senhor que me curou, mas eu preciso conhecer, eu preciso de algo mais do Senhor, eu preciso ter algo para crer de uma forma que eu não possa ter dúvidas. Na minha ignorância, na minha oração sincera, naquilo que eu desejava. E nesse período eu tentei parar os remédios controlados, e eu começava a passar mal, e eu ficava ruim pela dependência. E eu disse, Senhor, se Tu existes, se Tu és o Deus que eles têm me apresentado, tira esse vício da minha vida para que eu possa crer e possa Te servir. Isso faz mais de 30 anos, eu não me esqueço, é como se fosse hoje. Algo tocou sobre a minha vida e tirou o da minha vida.
E eu comecei a chorar como nunca tinha chorado em minha vida. E passei a entender o propósito de Deus. Se você está aqui nesta noite e nunca ouviu isso, saiba que Jesus Cristo deu a sua vida por mim e por você. Depois daquele momento, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu entreguei totalmente o meu coração, a minha vida para o Senhor. Comecei a servir ao Senhor e pela graça e a misericórdia dEle, aqui estamos para a glória dEle. Porque o Senhor é grande em poder, o Senhor é grande em misericórdia. Por isso que eu digo, a presença do Senhor é que nos transforma. Quando nós abrimos o nosso coração, abrimos a nossa mente para o entendimento do Senhor. Muitas vezes nós ficamos presos ao passado, ficamos presos a tradições religiosas, ficamos presos àquilo que fomos ensinados pelos nossos pais ou por aquilo que aprendemos na nossa vida. E não deixamos que a palavra de Deus penetre ao nosso coração para que venha a conhecer a verdadeira salvação que está em Cristo Jesus. Porque a igreja não salva, a Casa na Rocha não salva, mas ela tem a missão de apresentar um Cristo Salvador da humanidade. Porque a igreja nenhuma deu sua vida por cada um de nós, mas Cristo Jesus entregou a sua vida em nosso lugar. Se estamos vivos com saúde, é porque o Senhor tem nos dado esta vida e esta saúde. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Muitas vezes nós precisamos entender que o Espírito Santo de Deus está trabalhando em nosso coração, para que nós possamos entender qual é o real propósito de Deus para com a nossa vida. Muitas vezes Deus permite que nós passamos por dificuldade, passamos por coisas que não queremos passar, para que nós possamos entender que Ele está nos chamando para a sua salvação. Deus quer nos dar o presente da salvação, Ele quer dar uma alegria qual eu nunca tinha sentido. Assim como Ele deu para muitos de nós que estamos aqui, mas se você não tenha, saiba que Jesus Cristo está aqui nesta noite. Quando o pastor me convidou, eu disse, eu não sei pregar, mas eu não posso deixar de falar o que Deus fez por mim. Aleluia. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Deus fez de mim uma nova criatura. Deus entrou em minha vida e transformou. Tirou toda a tristeza, toda a mágoa que existia dentro do meu coração. Me ensinou a perdoar os meus pais, que me fizeram tanto mal, que me causou tantas coisas. Deus colocou um coração transformado dentro de mim. Deus me ensinou a amar aqueles que eu não amava. Aleluia. Quando nos colocamos diante dEle e deixamos que Ele venha trabalhar em nossos corações através do Espírito Santo, a obra dEle vai se completando em nossa vida. E dia após dia, eu estou conectado com o Senhor. E eu costumo dizer que eu não consigo viver sem o Senhor. Amanheço pensando no Senhor, durmo falando no Senhor, às vezes pela madrugada, dormindo, orando e louvando ao Senhor, porque a presença de Deus é que faz a diferença em nossa vida. Se você está aqui nesta noite, entenda, Deus está te chamando para mudar a história da sua vida. E eu não conheço outra pessoa que possa mudar a história da vida de uma pessoa, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus Cristo nos ama. Ele deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Escute, quem de nós daria a vida por alguém que não tem valor algum? Quem de nós teria coragem de dar a vida por uma prostituta, por um ladrão, por um assassino? Mas Deus, em infinita graça e misericórdia, enviou o seu Filho para nos salvar. O amor dele é incondicional. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou sem exigir nada em troca, simplesmente porque Ele nos ama. E a graça e a misericórdia do Senhor. E o que me chama a atenção é que Atos no capítulo 10 fala da experiência deste homem.
que era um religioso, mas resolveu atender o convite do Senhor. Se você voltar um capítulo atrás, tem a conversão de Saulo. Saulo era um homem perseguidor de cristãos, um homem que andava perseguindo os cristãos, e teve também um encontro a caminho de Damasco com o Senhor, e se transformou em um grande pregador da palavra de Deus. E se você voltar ao capítulo 8, há também a conversão do eunuco, quando Filipe desce ao deserto e ministra a palavra de Deus ao seu coração. E chama a atenção, nos 3 capítulos vem falando da transformação, da salvação e da conversão. E quando eu fui convidado para trazer essa mensagem, o Senhor colocou no meu coração. E fiquei algumas noites sem dormir, porque essa palavra não saía do meu coração. Essa palavra é ministrada primeiro a mim, para que eu trouxesse para você. E eu tenho certeza e convicção que Deus tem algo para nós aqui nesta noite. Se você veio buscar um milagre, você está no lugar certo. Mas o maior milagre é entregar o teu coração a Jesus Cristo. É entregar a tua vida a Jesus Cristo. É colocar todos os teus problemas em Deus e deixar que Ele venha mudar a tua história. Aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Deus está presente em nossas vidas. Deus está presente nesse lugar. Deus nos ama e Deus tem muito mais do que aquilo que pedimos ou que pensamos. A palavra de Deus em Romanos 10:9 diz: se com tua boca confessar ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Ali, quando Jesus estava sendo crucificado, havia 2 ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Um blasfemava dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e salva a ti mesmo e a mim também. E o outro do outro lado repreendendo disse: tu não vê que esse homem mal nenhum fez? Ele não merece, mas sim nós merecemos. E olha para Jesus e diz: lembra de mim quando vieres o teu reino. E Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Que é uma prova maior que Jesus Cristo é o Salvador, que é uma prova maior que somente Jesus pode levar ao homem ao céu, que é uma prova maior do que aceitando a Jesus Cristo temos a certeza de vida eterna. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Eu queria convidar a todos a ficarem em pé. Pela graça do Senhor, vamos orar pedindo que o Senhor traga aquilo que Ele tem aos nossos corações para cada um de nós. Eu convido você a fechar os seus olhos e refletir nesta noite. O que você tem dado a Deus? O que nós temos de melhor a entregar ao Senhor, a não ser a nossa vida? E o convite do Senhor nesta noite: entrega o teu coração ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você sentiu que o Espírito Santo tocou em tua vida e que você deseja uma mudança de vida, dê um sinal com a sua mão e eu quero orar com você. Aleluia. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Saiba que essa decisão é uma decisão de transformação, de libertação de tudo aquilo que te assola, de tudo aquilo que te prende, de tudo aquilo que te faz derrotado. Jesus vai te fazer mais do que vencedor. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Com os olhos fechados, eu queria pedir para que esse querido irmão viesse aqui à frente. Vem aqui à frente, eu quero orar com você. Você estenda a sua mão para este querido irmão que está aqui nesta noite, ouviu a palavra de Deus e foi tocado pelo Espírito Santo. Louvado e bendito é o teu nome. Vamos orar por ele. Senhor, colocamos a vida do Ney diante da tua presença.
O Senhor conhece o coração dele que tem buscado a tua presença, tem buscado entregar a sua vida em tua presença. Meu Deus, e nesta noite, quando ele ouviu a tua palavra, eu creio que ele foi tocado pelo teu Espírito Santo, e ele está aqui à frente, ó Pai, entregando a sua vida, o seu coração ao Senhor. Cuida dele, Senhor, faz morada em seu coração. Meu Deus, transforma a sua família, Senhor, que ele possa entender e compreender o propósito verdadeiro do Senhor para a sua vida. Que ele possa hoje, Senhor, ser liberto dessa prisão que o inimigo tem lançado sobre a sua vida. Que toda a prisão do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Toda obra do maligno contra esta vida seja desfeita pelo poder do Espírito Santo de Deus. Toda maldição de família seja quebrada através do sacrifício da cruz de Cristo Jesus sobre a sua vida. Meu Deus, toma esta família em tuas mãos e que o teu nome seja glorificado a cada dia mais e que ele possa testemunhar do teu grande e infinito amor. Amém. Que Deus possa te abençoar, meu querido. Deus tem algo. Eu tenho falado isso para você. Deus tem algo para a tua vida. E para aqui. Graças a Deus, obrigado pela confiança, por ter ouvido. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus. Amém? Que seria de mim? Que seria de mim se não tivesse? Vou levar embora, não pode ir.